Fala, Juliano. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Fala, Daniel, como é que tá? Todo Tudo mundo? Boa jóia, noite graças a aí. Deus. Porra, que ótimo. Tá frio aí, irmão? Tá esfriando, cara. Aqui no sul aí tá esfriando. Tô até com chimarrão aqui na mão, né? É Show. tererê no verão e chimarrão no inverno. Show de bola, show de bola. Juliano, irmão, primeiro, muito obrigado, cara, por você aceitar aí o nosso convite, tá batendo esse papo aqui com a gente. Prazer enorme, né? Poder trazer pessoas aqui do nosso setor e que trabalhem em conteúdos diferentes, né? Para a gente poder agregar cada vez mais valor ao conhecimento, àquilo que a gente passa para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Então, cara, muito obrigado. Prazer enorme estar te recebendo aqui. Eu normalmente tenho agradecido no início, porque as lives elas passam tão rápido que chega no final eu tenho que ficar agradecendo rápido. Então eu já agradeço logo para pelo menos não falar que você sem educação no final, né? Não, eu que agradeço pelo convite, Daniel. Acho que vamos trocar um assunto legal que é interesse de todo mundo também, né? Show de bola. Juliano, antes da gente estar começando, né, acho que muita gente que já te conhece, né, já acompanha seu trabalho, mas pode ser que tenha pessoas aqui que ainda não te conheçem. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, né, com o que você trabalha, as áreas que você atua, para a galera estar te conhecendo aí também. Não, show de bola. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Juliano, eu trabalho atualmente com gestão numa das 3 maiores cooperativas aí do Brasil, né? E sou agricultor e passei 7 anos também direto no campo com consultoria, diretamente com o produtor, né? E nessa minha trajetória, desde o começo até agora, como engenheiro agrônomo, já se passaram aí 7 anos. Show de bola, show de bola. Então, galera, hoje então, o nosso assunto é proteção de plantas. Como vocês sabem, a minha especialização é fertilidade dos solos e nutrição de plantas. A gente entende também, a gente trabalha também com proteção de plantas, mas a gente traz um camarada aqui que é fera e que ele vai poder tirar as nossas dúvidas. Então, quem tem dúvida aí, de acordo com o tema que a gente for falando, pode estar colocando aqui embaixo, que é assim que possível a gente para um pouquinho nas dúvidas. Mas a gente criou um roteirozinho aqui para a gente poder ter um norte. Então, Juliano, para a gente poder começar. Sim? Você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria dizer assim, que eu acho que no final dessa live o pessoal vai entender como até correlacionar essas duas áreas, tanto a parte de fertilidade quanto a parte de proteção de plantas, que elas têm muito a ver, né? Show de bola. Isso aí. Juliano, primeiro explica pra gente, quando a gente fala em proteção de plantas, nós estamos falando em quê? O que seria proteção de plantas? Bom, vou explicar de uma maneira bem simples, né? Como o nome já diz, proteção de plantas nada mais é do que eu proteger o potencial produtivo que essa lavoura tem desde o início. Então lá começa desde a semente, com a parte de genética da semente, o que a genética pode ou não estar me entregando, passa pela tua área, né, que é a parte de fertilidade, né, que é aonde eu posso estar explorando o máximo potencial disso aí. Só que temos a última parte, que é como proteger esse potencial produtivo ao máximo, né? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, isso que é proteção de plantas, né? Show de bola. E aí é o seguinte, vou tentar trazer aqui para um contexto mais prático. Normalmente quando as pessoas procuram a gente, né, consultoria, né, ou algo do tipo, elas falam assim, olha, cara, eu trabalho com a cultura X ali, cultura Y, e eu quero produzir tanto. Aí, quando vão pedir, principalmente aí, em consultorias e recomendações de adubação. Aí, quando a gente faz, a pessoa já pergunta assim, bom, se eu usar então isso aqui, então quer dizer que eu vou produzir X, eu vou produzir Y, eu vou produzir tantas sacas? E aí a gente sempre tem aquele cuidado, olha, calma aí, não é bem assim. Né? O primeiro passo para você poder fazer isso aqui realmente é o preparo do solo, você fez o histórico da área, né? Tudo aquilo que a gente já vem trabalhando há um tempo. Agora, para a gente poder manter esse potencial produtivo, tem outra coisa além disso, né? Que é a própria manutenção do potencial produtivo. Então, assim, quando a gente fala em proteção de plantas, nós estamos falando da manutenção desse potencial produtivo? Explica para a gente aí o que. Exatamente. É como você mesmo falou, né? Eu chego lá nos boletins, né, que você tanto fala no teu canal, parabéns por isso, né, de levar esse conhecimento. E você tem lá um início, né? Para produzir tantos sacos por hectare, tantos quilos por hectare, joga tantos de P2O5, K2O, N. Tá, e beleza, mas é garantia que eu vou conseguir pegar esses 4, 5, 6 mil quilos por hectare, que é a minha recomendação, que o meu boletim está me indicando? Aí que tá, você tem esse potencial máximo. Sim, você vai ter. Só que para você chegar nesse potencial máximo,
você tem que fazer a parte, escolher, claro, uma boa semente e fazer a parte de fertilidade conforme o boletim manda, uma boa recomendação manda, mas tem todo o ciclo pela frente para você estar justamente protegendo esse potencial produtivo com tratos culturais, herbicidas, inseticidas, fungicidas, tecnologia de aplicação que envolve todos esses três aí anteriores, né? Então é importantíssimo, essas áreas estão totalmente correlacionadas. Não tem como falar em qualidade de semente, em fertilidade, sem falar logo após em proteção de plantas. Show de bola. E eu acho isso interessante porque quando a gente pega, por exemplo, se a gente pega meus pais, né? Se a gente pegar não vou pegar só os meus pais, né? Se a gente pegar os antepassados, a galera mais das antigas, eles têm um pouco de resistência no que diz respeito às novas tecnologias. E a gente, com o passar do tempo, com os novos boletins, com os experimentos, com tudo aquilo que a gente tem construído de ciência e tecnologia, a gente consegue enxergar que a gente precisa cada vez mais seguir o passo a passo daquilo que a gente está colocando, né? Daquilo que a gente está trazendo, das novas tecnologias, dos tratos culturais, e às vezes tratos culturais simples que fazem diferença enorme, que muitas vezes os produtores, e às vezes por falta de orientação, ou às vezes por preguiça entre aspas, né? Não vou falar que é preguiça, mas que às vezes você engole, você passa de um degrau ao outro, sem levar em consideração alguns pontos importantes, acabam deixando para lá, acabam deixando para trás. E aquilo dá uma diferença enorme. Uma desbrota mal feita, uma poda mal feita. E aí quando a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, então quer dizer então que se eu utilizar essa quantidade de adubo aqui, se eu fizer essa calagem e tal, vai estar resolvido? A gente vê que isso é só o começo, né? Sim, é só o começo da parada. Show de bola. E quando você fala isso aí, a gente lembra de várias situações, vários produtores, que o produtor quer fazer quando ele fala isso? Ele quer dividir a responsabilidade contigo. É o seguinte, meu amigo, se eu não produzir isso aí, e daí? Você me garante ou não garante? Então, assim, tem que ter um pouco de autorresponsabilidade da parte do produtor, sim. E também tem, aproveitando esse gancho, você falou muito da questão de pular degraus, né? Você vê os produtores aí querendo fazer coisas nos mínimos detalhes, mas não faz ali o feijão com arroz bem feito, que tem que ser feito, né? Que a parte técnica, a faculdade, os conhecimentos técnicos nos dizem isso perfeitamente, né? Show de bola. E aqui vou dar um exemplo aqui mais prático, por exemplo, aqui na minha região, a gente é produtor de café, né? Minha região é tomada por café, na verdade, e a gente está na época de colheita do café, e quando acaba a colheita do café agora, a gente começa a fazer a preparação para a próxima safra. E aí, nesse período de preparação agora para a próxima safra, a gente tem um período de tratos culturais que eles são de extrema importância para a próxima produção. Desde o momento que a gente faz a poda, desde o momento que a gente agora começa a fazer a próxima adubação, a limpeza, a utilização de herbicidas. E a gente vê, e isso aqui é muito claro, que quando chega no início do ano, que é quando esses tratos culturais já deveriam ter sido feitos, a gente começa a ver diferença na lavoura. E o produtor ele quer culpar assim, mas é aquele adubo que a gente colocou que não funcionou. E acabou engolindo grande parte o arroz com feijão, igual você falou, que deveria ter sido feito e não foi. A poda bem feita, a poda de condução, né? Você falou em poda, mas até a parte de correção de solo, né? Você falou, não, mas esse adubo aqui não deu certo. Mas, poxa, você fez uma correção de solo básico, né? Exato, é um feijão com arroz bem feito. Então, muita gente acaba pulando etapas, pulando degraus, como você mesmo comentou aí, né? Márcia, você falou aí da correção do solo. Quando a gente fala em nutrição, o que a nutrição tem a ver com proteção de plantas? Vamos tentar linkar aqui essas duas questões. É extremamente importante. Por que isso? Vamos para fins práticos, né? Eu trabalho com grandes culturas aqui no oeste do Paraná, então soja, milho, basicamente soja e milho, essas são as culturas mais plantadas aqui. Então vamos lá, eu faço conforme o Daniel indica aí, pega lá o boletim, faz ali o curso do Daniel, indicou tantos quilos de N, P2O5, K2O, para produzir 5.000 quilos por hectare, certo? Mas a questão é o seguinte, quanto que o meu solo está capaz de estar entregando? Realmente é esses 5.000 quilos por hectare? Ou é 4.000? Ou é 3.500? Ou é 6? Como é que está isso aí? Então, o que a gente vê na prática, para linkar essa proteção de plantas com a fertilidade, que é a tua área, Daniel, é o seguinte.
não adianta eu pegar a proteção de plantas e achar que vai ser milagroso, porque eu sempre divido na minha cabeça, e eu acho que é fácil a gente dividir isso aí. Vamos falar o seguinte, o solo a gente tem que pensar a longo prazo, e a proteção de plantas é uma coisa assim, ó, mais rápida. Então, questão de meses, ou até dias, ou até no momento você poder fazer alterações pontuais que vão te agregar em produtividade, no caso, manter sua produtividade. Só que se eu tenho uma soja que tem um potencial máximo, por mais que eu jogue uma adubação de P2O5 alta, que a gente bem sabe que é bem dependente de pH de solo, pela disponibilidade do próprio P2O5, a gente não consegue tirar mais que, por exemplo, no soja, 70 sacas de soja por hectare. E daí, por mais que você faça uma proteção de plantas extremamente bem feita, com herbicidas, fungicidas, inseticidas, você vai chegar lá no final do ciclo da cultura, né, Daniel? E vai chegar, colher lá no caminhão, faz a média da área, 70 sacos por hectare. Pô, Juliano, mas 70 sacos por hectare é muito bom. Sim, ok, é muito bom. Mas eu poderia estar colhendo 80, 75, 85, talvez em algum pedaço da área melhor. Ou seja, se eu não estiver fazendo a minha nutrição de plantas, a minha fertilidade de solos e, consequente, nutrição de plantas bem feita, eu não vou estar conseguindo trabalhar bem na parte de proteção de plantas, porque eu não vou atingir esses altos potenciais produtivos que a fertilidade e a nutrição, fertilidade de solos e nutrição de plantas vai me dar desde o início do ciclo. Então, acho que esse é o link que tem que ficar na cabeça da galera aí. Show de bola, bacana, né? E aí, assim, ainda sobre essa pergunta, quando você fala assim, às vezes você, por mais que você pegue a recomendação lá de adubação, toda a questão nutricional e coloque a quantidade correta, segundo o boletim, você ainda fala sobre a capacidade do solo, né? O solo tem sua capacidade própria de resposta. Eu, particularmente, assim, não sei se é porque eu fico imerso nessa área, a gente acaba isso vendo com uma facilidade maior. Mas é visível que o produtor ele não conhece o seu solo, ele não conhece a sua área. Os próprios técnicos agrônomos eles não conhecem de forma química. Né? Quando eu falo de forma química, é de forma de resposta do seu solo. Né? E isso aqui a gente sente porque quando o produtor ele quer, igual você falou, ele quer dividir a parcela de responsabilidade, ele não leva em consideração a sua própria responsabilidade, que seria conhecer ali a sua área. Né? E às vezes a gente falta um pouco nosso, de quem presta assistência, de mostrar isso, de trazer essas informações de forma clara. Claro. É visível isso aí, Daniel. Por exemplo, o que acontece na prática, que eu vejo muito isso acontecer, o produtor ele conhece sim muito o talhão dele, os talhões dele, né? Produtores maiores, os talhões, né? E por mais que o talhão seja grande, se ele está trabalhando em cima, ele conhece a variabilidade dentro do talhão. Isso daí ele sabe muito bem. Eu estou falando da grande maioria. Quando eu falo aos produtores, eu falo aí de 80% ou mais dos produtores. Mas a parte química, a parte técnica, como atuar, é isso que talvez falta na maioria dos produtores, né? E quando a gente junta um conhecimento técnico aí de fertilidade dos solos, proporcionado por um bom conhecimento, uma boa análise de solos, até a taxa variável em alguns casos, e junta com esse empirismo, esse conhecimento de variabilidade que o produtor tem, olha, um belo trabalho a gente pode estar fazendo. Massa. Aí, assim, alguém colocou uma frase interessante, que o produtor não faz conta, a maioria. E isso aqui é uma questão tão complexa que as pessoas não levam em consideração, que é a seguinte, e aqui entra dois pontos, que eu acho que a gente vai até falar daqui a pouco no final, quando formos falar um pouquinho de consultoria e tal, que é o seguinte, o primeiro é o que é dever do produtor, né? E o que é dever e o segundo, o que é dever da assistência técnica. Quando a gente pensa que, olha, quando eu pego um boletim técnico, um boletim da cultura, e aí não somente para adubação, não, para tudo, né? Vamos pegar para tudo. A minha responsabilidade é que eu conheça mesmo, eu saiba como fazer a recomendação, que eu entendo o que está acontecendo, que eu peço o histórico da área. Agora, tem uma outra questão que é o produtor aceitar aquilo. Né? O produtor aceitar aquilo. Mas o produtor não quer aceitar aquilo, tal. E o que eu faço? Eu deixo para lá? E aqui eu acho que entra o maior de todos os segredos da consultoria, que é o jogo de cintura, cara. Isso aqui é muito importante, é o jogo de cintura. Quando a gente começou, eu lembro quando nas primeiras consultorias, às vezes o produtor falava assim, poxa, mas eu não quero fazer análise de solo não, você faz recomendação?
Mas a gente acaba fazendo. No início, você precisa trabalhar, cara, aí você acaba fazendo. Ou a gente não faz mais. A gente chegou num momento que a gente pode, né, que pode escolher, mas vamos fazer bem, vamos fazer certo. A gente não faz nenhum tipo de análise, nada do tipo. Agora, esse jogo de cintura, de convencer o produtor, ele tem que ser unânime, tá? Ele tem que ser unânime. Não adianta fazer as coisas pela metade, fazer as coisas do achômetro. Toda vez que a gente faz algo com achômetro, que a gente acaba prejudicando o produtor no final, mesmo que ele não saiba, é igual aquele camarada, aquela criança teimosa lá, que ela não quer tomar o remédio, não quer fazer isso, aquilo, mas quem sabe o que é melhor para elas faz, né? Não que a gente seja paz do produtor, mas o fazer da forma correta. Né? Então, assim, quando ele fala assim, o produtor não sabe fazer cálculo, beleza, que ele não sabe fazer cálculo, mas a gente precisa convencer ele a fazer aquilo que está sendo recomendado. Mesmo que a terra seja dele e tal, mas isso aqui é um dever nosso, entende? Quando eu falo convencer, é no bom sentido. Não é no sentido ruim. Falou, né? O pai que sabe o que é bom para o filho, né? Então, assim, a gente pode pensar assim, mas Juliano, eu trabalho como consultor de vendas numa cooperativa, numa revenda, ou como RTV, ou como AT. Para que eu preciso fazer isso? Né? Para que eu preciso entender essa dinâmica? Para que eu preciso convencer o produtor? Ele que se ferre, né? Vamos falar assim, né? Se ele não quer usar, o problema é dele, ele que está perdendo. Mas, galera, se a gente pensar assim, a gente está vendendo menos calcário para ele, a gente está vendendo menos adubo. Então, mesmo falando em parte comercial, a parte técnica, ela encaixa com uma luva nisso aí. E quem sabe trabalhar com isso, se dá melhor, inclusive na parte de vendas, tá? Show de bola. Ô Juliano, olha só, se a gente for olhar, por exemplo, aqui no Brasil, que é quase um continente, o nosso país ele é muito, mas muito diverso. É muito diverso mesmo. Eu costumo falar que dificilmente você vai ter um profissional em que ele vai chegar em qualquer região e ele vai saber fazer tudo. Fazer tudo entre aspas, né? Ele vai ser um camarada que da noite pro dia ali, ele vai... Não, eu falo, a parte técnica é importantíssima, mas a adaptação em cada região, ela é ainda mais importante. E a adaptação, eu falo em forma geral, é desde o processo, não é só clima, né? Clima também, que é importantíssimo, mas desde questões de logística, contexto, cultura, tudo isso vai influenciar no momento que você vai fazer algum tipo de recomendação ou algum tipo de assistência. E a gente fala sobre o crescimento vertical e o crescimento horizontal de produção. Como que a gente traz, como é que a gente encaixa, como é que a gente vai mostrar isso dentro de proteção de plantas? Vamos falar assim, Daniel, acho que é uma questão interessante que tu levantou aí, como que eu trabalho numa região às vezes mais já desbravada, né? Caso já foram abertas as áreas, não tem mais muito o que crescer em área, somente arrendamentos no máximo, o produtor consegue tirar, às vezes, arrendar uma área nova, alguma coisa nesse sentido, e áreas que estão sendo ainda baratas para até se arrendar ou para se comprar ou até desbravar dentro da lei, claro, né? Como que a gente pode trabalhar. Então, aí a gente entra numa importância, em níveis de importância diferentes até mesmo para a proteção de plantas e fertilidade, como você bem sabe, né, Daniel? Por exemplo, vamos falar em sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, né? Algumas regiões do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que já estão há tempos já sendo trabalhadas, eu tenho que explorar o máximo potencial produtivo, o máximo que eu conseguir extrair, desde que seja dentro da viabilidade econômica, claro, eu tenho que estar extraindo. Por quê? Porque se eu for arrendar uma área nova ou comprar uma área nova, Daniel, eu vou estar pagando um absurdo, eu vou estar pagando aí 15 sacos por hectare ou mais. E como é que eu faço isso aí? Eu vou ter que, é mais barato eu estar trabalhando muito bem a minha proteção de plantas numa área de 15 sacos por hectare de arrendamento, né? Ou mais até, na minha região aqui está mais de 20 sacos por hectare, só para você ter uma ideia, o arrendamento aqui. Qual que é mais viável? Trabalhar nas áreas que o produtor tem, né, na mão, ou tá desbravando e fazendo aí o feijão com arroz bem feito, fazendo uma boa calagem, uma gessagem, o básico bem feito, e talvez usando esse insumo financeiro, às vezes abrindo mais área ou desbravando mais. Então tem um equilíbrio, uma linha muito tênue, que, como você mesmo falou, vai muito do jogo de cintura, né, do técnico, do recomendante, que somos nós na ponta, né? Show de bola. E aí a gente entra numa questão tecnológica
nós estamos começando um projeto novo aqui, mas é só para a gente poder ter uma noção, em questão de produção de hortaliça, né? E a gente vai ter uma área hidropônica, né? O projeto está em fase de implantação, e aí nós chegamos nessa real situação, porque o projeto nosso, só para o pessoal entender mais essa questão de extração e o potencial produtivo, ela chegava até uma parte da área onde que, assim, no nosso projeto de produção, no nosso plano, no nosso custo de produção, a gente precisaria entrar um pouco mais na área, que seria uma área vizinha, né? Seria uma área vizinha ali, para poder conseguir extrair o máximo de produção, que era o nosso custo de produção para 5 anos. Entende? Então a gente precisaria entrar na área vizinha. Aí a gente ficava naquela, compra a área ou arrenda a área, né? Ou faz a área. Aí entra uma questão de sociedade e tal. E é algo que a gente ainda, não chega nem a estar na justiça, nem algo do tipo, não. Mas é algo que a gente ainda está colocando na ponta do lápis até centímetros de produção para ver se realmente vale a pena a gente comprar parte da área ou a gente arrendar a outra parte da área. Entende? E tudo questão de logística, sim. Desculpa te interromper, mas essa questão de arrendamento ou compra, né, é muito interessante porque, assim, eu arrendo uma área para 3 anos. Ô, Juliano, eu não vou fazer o básico em fertilidade que eu tenho que fazer, eu vou jogar mais adubo. Mas, poxa, se eu não jogar o básico, que é uma boa calagem, uma boa gessagem, eu não vou estar aproveitando esse adubo que eu vou estar jogando, principalmente falando em fosfatado e cloreto, né? Em potássio, né? Que você não vai ter a disponibilidade necessária para esses nutrientes. Claro que eu concordo, tem muito arrendamento aí em algumas regiões do país, tem arrendamento de fio de bigode, que é para 1, 2 anos. Aí a gente concorda, vamos, né, concordar com o produtor, entender, fazer aí a viabilidade econômica, que realmente o camarada, às vezes, não vai valer a pena ele fazer aí num arrendamento muito curto, fazer o que deve ser feito, infelizmente. E a gente tem que entender que também, como recomendante, ser parceiro nessa hora dele e entender como mitigar esses problemas da melhor forma, né? Agora, me desculpe, Daniel, agora no arrendamento de 5 anos para mais, né, como é alguns casos, eu não vejo por que não fazer muito bem feito feijão com arroz, principalmente se tratando de fertilidade. Claro que em proteção de plantas, como eu mesmo comentei antes, a gente bem sabe que a gente consegue atuar de forma pontual e de forma a curto prazo, né? Naquele ano agrícola, naquela situação, você consegue ajustar isso aí. Mas, infelizmente, para arrendamentos curtos, principalmente, né, fica uma decisão uma linha muito tênue, essa decisão de fazer o que deve ser feito ou não fazer na questão de fertilidade e nutrição de plantas, que é a tua área, né? Exatamente. No final das contas, a gente tem que entender que no final a gente vai ter que pensar em lucro final. Em lucro final. Isso aqui no final da conta. No final da conta, na hora que você fechar o conta todinho, o que vai contar pra gente aqui vai ser o lucro. Mas no arrendamento com 2 anos que você não conseguiu tirar nem seu custo de produção, foi trabalho jogado fora, né? Exatamente. Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque no nosso caso, por exemplo, requer implantação de estufas, requer preparo da área todinho, terraplanagem, porque ele pega já uma área que já... Enfim, tem toda uma questão, logisticamente falando, que um arrendamento menos de 6, 8 anos não compensaria pra gente, tá vendo? Então a gente chega a falar em quantidade muito grande. Então esses pontos, eles são cruciais. E se falando ainda em pequenas culturas mais de nicho, isso ainda fica mais viável com menos tempo, né? Porque o giro financeiro é muito maior, né? Agora, rápido, né? Rápido. Exatamente, rápido, né? Agora, culturas de grande porte aí, que sejam mais lento o retorno, acaba sendo mais a longo prazo. E a gente tem que fazer conta, botar no papel, botar em planilha do Excel e ver se realmente qual que vai ser esse payback, né? Que a gente fala aí na parte administrativa, o payback. Ou seja, quantos anos essa minha calagem ou gessagem vai retornar, vai zerar, né? Claro que isso, na agricultura, como tudo é variável, né? Depende de clima, depende de várias variáveis que é o risco, né? Que é o risco do clima, não vai depender somente de uma conta de Excel, de uma conta de caderno, né? Mas a gente trabalha com hipóteses e a gente consegue ter uma aproximação bem legal. Show de bola. Uma geada pode mudar tudo, né?
A geada concentrada pode mudar tudo. Juliano, mudando de assunto, mas sem mudar de assunto, algumas pessoas já me mandaram essa mensagem aqui falando aqui sobre defensivos, né? Mudando sem mudar. Perguntando sobre os defensivos genéricos, né? A utilização de defensivos genéricos, esses pós-patente, e fazendo esse comparativo aí com defensivos com marca patenteada. Agora, a sua experiência vai contar bem mais daquilo que eu sei. Explica pra gente um pouquinho aí, como que a gente se comporta neste caso, tanto para recomendação como produtor lá no final da linha, da corda, na hora de escolha. Realmente, Daniel, essa é uma dúvida de muita gente, né? E a cada ano que passa, mais registros saem de genéricos, né? De produtos pós-patente, ou seja, aquele produto que perdeu a patente pela empresa detentora, né? E pode ser usado aí por qualquer empresa, né? Então, às vezes a gente vê muito até o recomendante, até muito agrônomo aí de mediano, vamos falar assim, na ponta, né? Que às vezes está no começo da carreira e se preocupa muito com nome comercial e doses, né? O produto X eu uso 1,2 por alqueire, ou 0,5 por hectare, ou 1 litro por hectare. Ou seja, doses versus produto comercial, né? Muita gente se preocupa com isso no início da carreira e eu fui assim, como muita gente foi assim. Isso é natural, é o processo de aprendizado, né? Só que com esse avanço, com até a parte comercial sendo cada vez mais agressiva, o produtor buscando redução de custos, como você bem sabe, nas grandes culturas a gente trabalha com commodities e nas commodities a gente tem que ter eficiência operacional acima de tudo. O produtor ele vai buscar custos menores. E quando sai um produto aí genérico, um produto pós-patente no mercado, não é regra, mas pode ser que ele venha mais barato, né? Um custo por unidade diária, né? Então, se o engenheiro agrônomo, recomendante da ponta, não souber trabalhar com não somente com doses versus nome comercial, mas sim com quantidade, gramas por litro, gramas de ingrediente ativo por unidade diária, no caso, ele está morto. Então, assim, cada vez mais exige o nosso conhecimento como engenheiro agrônomo, como técnico recomendante na ponta, o conhecimento não só do nome comercial, mas sim do ingrediente ativo, da molécula e da concentração que está esse produto e quanto que eu vou estar usando no final, né, o que vem junto, os ingredientes inertes, né? Porque é que nem você ir na farmácia e pedir um genérico ou pedir aquela marca original do determinado remédio. Pode ter diferença? Claro que pode ter, são aqueles inertes, os antigos inertes, né? São os outros ingredientes, os adjuvantes, tudo que vem junto e mistura, pode ter essa diferença ou não. Agora a questão compensa, não compensa eu estar utilizando? E eu digo assim muito, o agrônomo, daqui para frente, cada ano que passa, vai ser mais importante, ele vai estar conhecendo um pouco mais a fundo esse tipo de coisa para estar trabalhando da melhor forma. Não só na parte química, né, porque nós não somos químicos, mas tudo que relaciona aí a interação, até em cauda, ou até em tecnologia de aplicação, como se interage em tudo isso, e como eu faço para recomendar um produto não só patenteado, mas também sim os pós-patentes, porque cada vez mais o mercado vem com mais força com esses produtos, né? Tanto que, né, só para finalizar essa parte, a gente vê empresas que tradicionalmente são fortes, muito fortes em produtos patenteados, né? Que também tem seus produtos até hoje, patenteados muito fortes, né? Eu não vou citar nomes aqui, quem trabalha a campo pode até lembrar de algum nome eu falando isso aí, mas que também estão trabalhando muito forte também uma linha de pós-patente dentro dessa mesma empresa, né? Ou seja, as empresas grandes do mercado, grandes players, grandes multinacionais, que têm em seu portfólio produtos patenteados, ainda que não caíram a patente, né, de marca comercial famosa, digamos assim, né? Trabalhando também uma parte da linha deles com produtos pós-patentes para serem mais competitivos a nível de produtor. Show de bola. E a gente, isso aí não tem como fugir também, né? Mesmo porque se a gente fosse olhar e falar assim, nome comercial por nome comercial, e já está na boca do produtor há muito tempo, né? Já está na boca do produtor há muito tempo. Então, eu acho que esse conhecimento
do ingrediente ativo, das condições químicas do produto é o que faz toda a diferença. Não tem para onde fugir, na verdade. Qualquer pessoa que queira trabalhar diretamente com esses tipos de recomendação, ou ela vai ter que sentar a bunda na cadeira para poder estudar mesmo, e conversa com o produtor e pegar a experimentação, ou não tem jeito, ela vai ser passada para trás. Exatamente. Às vezes me vem com um produto assim, produto nome X, né? Vamos falar assim, né? Que produto que é esse, Juliano? Não sei. E não tem problema algum você não saber qual que é o nome comercial e qual é o ingrediente ativo dele. Agora, você tem que ver. Não, peraí, não sei, mas vou lá, vou no caso, na Secretaria de Agricultura do seu estado, ou vou lá no mapa e vejo qual que é o ingrediente ativo e qual que é a concentração em gramas por litro desse ingrediente ativo dentro daquela determinada formulação. Para quê? Para eu estar recomendando para o produtor da melhor forma. E até de forma comercial, né? A gente pensa assim, Juliano, você está falando de uma forma muito técnica, isso aí eu não vou usar na prática. É um ledo engano isso aí. Por quê? Porque, galera, eu já vi muitas situações a nível de campo que eu, inicialmente, fiquei até encurralado num primeiro momento, que o produtor falou assim, não, Juliano, esse produto aqui eu tenho aqui na concorrência, e daí você vai a cooperativa tem esse produto aí também para você me oferecer? Eu falei, não, esse produto eu não tenho, mas espera aí, que produto que é esse? Aí você vai lá, pesquisa, não, espera aí, eu tenho aqui um produto, esse daí é o velho produto X que nós temos aqui, né? Então nós temos aí até num preço melhor. Então você sai pela tangente e às vezes faz uma venda consultiva, ganha muitos produtores nessa e ganha a confiança do produtor, né? Que é o que? A confiança nada mais é do que a venda a longo prazo para esse produtor. E claro, ganha a venda naquele momento e ganha a venda a longo prazo, que é o mais importante, né? A confiança. Show de bola. E aqui eu acho que entra um ponto muito importante, é que quando o Juliano ele fala dessa questão de conhecer a ação mesmo, de conhecer mesmo a ação, de como que trabalha, como que age. Isso aqui é o que faz toda a diferença, na verdade. Porque nome comercial vai mudar direto. Vai mudar sempre, vai ter sempre nome comercial diferente. Eu falo isso, a minha área não é essa, mas a minha área de recomendação, por exemplo, e a gente vê muito isso quando a gente chega lá no produtor e fala, poxa, eu estava utilizando lá o hipercálcio carbo, não sei o quê, e aquele nome parece um Power Ranger o nome do negócio. Aí você olha aqui e vai, porra, não, beleza, calma aí. Aí o cara, você conhece? Eu falo, não conheço não, cara. Mas vamos lá, vamos trazer o produto aqui, vamos dar uma olhada no produto. Aí quando você olha a solubilidade, condutividade elétrica, no caso de fertirrigação, quando você olha as garantias, aí você entende que tipo de insumo que está ali, aí as coisas começam. Aí você, beleza, agora eu já dominei. Agora eu já sei que esse insumo aqui, ele faz a mesma ação, esse insumo aqui é maior, esse insumo aqui vai ser mais barato, né? Na hora de você colocar na ponta do lápis. Então, assim, e querendo ou não, eu não vou criticar o mercado, porque o mercado está aí para ser mercado mesmo. O mercado está aí para ser competitivo mesmo, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Agora, o que acontece, nós vamos falar sobre essa questão de informações, o que acontece da informação, e é lógico que o nome comercial ele conta muito, né? Quando eles colocam esse hiper, esse mega, isso daí conta muito mesmo, isso engana, entre aspas, o produtor. Nós como recomendantes, a gente tem a obrigação de dominar por completo como que é o método de ação. Não do produto em si, ou não do nome comercial em si, mas dos ingredientes ativos, do que está ali contido, de método de solubilidade, de tudo ali. Porque quando a gente domina isso daí, fica fácil de a gente fazer essa comparação de mercado. Né? Exatamente, exatamente. Eu sempre brinco, né, Daniel? Se eu cair numa câmera fria hoje e dormir aí por 20 anos... vai ser tudo diferente, nome de ingrediente ativo diferente, até nome de adubos, marcas comerciais de adubos Sim. diferentes, né? Como você bem sabe que tem, ou a parte de nutrição líquida também, que nós usamos aí nas grandes culturas também, vai ser tudo diferente. Só que com pouca adaptação, com pouca pesquisa, eu vou me adaptar. Por quê? Porque o conhecimento de feijão com arroz, o básico, você sabendo isso, você tem aonde buscar o conhecimento e você, com pouco tempo, você se adapta facilmente. Exatamente. Isso vale, né? Eu acho que dentro do nosso setor, isso vale para todas as áreas. Eu acho que, se a gente pega uma comparação, por exemplo, você pega aqui dentro de nutrição, eu nunca tinha pensado nisso de me congelar.
né? Mesmo porque eu odeio o frio, cara. Tô aqui todo empacotado já aqui, minha região é quente pra danar e começou a esfriar um pouquinho, a gente fica assim. Mas se me congelasse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que se eu voltar, eu tenho certeza que os nutrientes essenciais não vão ter mudado. A única coisa que vai ter mudado aí vai ser o nome dos insumos. E se você entende a metodologia de ação, você rapidinho você consegue se adaptar de novo ao mercado, né? Show de bola. Juliano, por falar nisso, cara, e isso aqui é um ponto muito importante, de a gente tá conversando hoje. Hoje a gente está aqui, por exemplo, no Instagram, agora mais de 200 pessoas assistindo a gente, na sexta-feira à noite, e isso é um tipo de democratização de conhecimento, né? De forma gratuita, a gente está entrando aqui em todos os estados. Eu tenho certeza que se a gente pedir para todo mundo falar o estado aqui, pelo menos nós vamos ter todas as regiões do Brasil aqui. Pode não ter todos os estados, mas regiões a gente vai ter aqui. Né? Se não estão aqui, vão passar por aqui em algum momento que essa live vai ficar salva. Mas o que a gente acontece? A gente está pegando esse tipo de conhecimento, o pouco que a gente sabe, está levando dentro da casa da pessoa, estamos levando dentro da casa da pessoa, de uma forma com que há 10 anos atrás nem sonhavam isso. Nem sonhavam ter esse conhecimento. Então, a não ser que você pegasse lá 3, 4, 5, 6 livros para começar a tirar conteúdo desse por conteúdo. Fora que qualquer palavra que a gente falar aqui e vocês não souberem, é só anotar no papel lá no Google e botar lá que vocês vão entender o que é. Então, a gente vive num processo de democratização de conhecimento, que eu particularmente gosto demais, né? Gosto demais. A gente vê que a gente está levando conhecimento, está levando conteúdo, que é um pingo ainda que a gente faz de conteúdo que a gente está levando. Mas, por outro lado, a gente sabe que hoje o conhecimento, esse tipo de conhecimento técnico, ele não está somente nas mãos dos próprios técnicos mais. Agrônomos, técnicos, engenheiros, não estão mais. Hoje, qualquer produtor, se ele tiver um pouquinho de habilidade de jogo de cintura ou pedir um filho ou um neto dele para poder fazer, ele vai achar o conteúdo na internet. Se ele não achar ali, ele vai num dia de campo, ele vai achar no YouTube, ele pode fazer um curso, ele pode acompanhar a live, ele pode ver lá, pega lá o Instagram do Juliano e vai conhecer mais sobre proteção de plantas. Então, assim, democratizou o conhecimento e é só o começo. Isso aqui é só o começo, né? O produtor ele vai ter cada vez mais. O que isso implica no nosso setor como consultores? Né? Aonde que isso vai entrar agora? Daniel, essa é uma pergunta assim, muito boa, sabe? Até a gente conversou um pouco tempo antes da live para definir os pontos aí. E esse foi um ponto que surgiu e que surge a cada vez mais, cada ano que passa, né? Por que isso, galera? Pelo seguinte, eu mesmo, vocês aí, quem é técnico a campo, aí, engenheiro agrônomo, recomendante a campo, com certeza já passou por essa situação e vai passar cada vez mais. Vocês já devem ter tido, ou se não tiveram, vão ter produtores aí que na carteira de vocês, de atendimento, né? Que são já formados em alguma coisa. Por exemplo, o camarada é engenheiro agrônomo e foi tocar aí as lavouras do pai e hoje só cuida das lavouras da família, né? Isso aí é uma situação cada vez mais comum, né? Vamos pegar outro exemplo. Eu já atendi produtores que eram formados, que são formados, né, em contabilidade, em administração ou qualquer outra faculdade e que tem um conhecimento muito bom em determinada área, né? O camarada que é formado em contabilidade, por exemplo, ele vai ter um conhecimento de gestão muito maior do que você tem, né? Ainda mais quando você acabou de sair de uma universidade que você às vezes não tem esse feeling prático que o camarada tem lá na ponta. Então o camarada tem a prática, né, o agricultor, ele ainda é contador, né, formado em contabilidade, em administração, ou até formado em agronomia, já trabalhou, muitas vezes, né, acontece, já trabalhou alguns anos, 5, 10 anos fora em alguma empresa e voltou porque o pai às vezes não dá mais conta dos negócios e precisou de um apoio, né? E daí, meu amigo, o que eu faço com esse tipo de produtor? Você acha que esse produtor ele vai dar valor para o camarada que chega lá e fala assim, ô, seu João, é o seguinte, eu tenho um produto aqui, ó, show de bola para você, ele tá R$2.000 a tonelada, né? Ou então, tá R$100 o litro, né? Mas que produto é esse, Juliano? O produto marca comercial X. Tá, mas o que ele tem? Vamos supor o exemplo do engenheiro agrônomo que trabalhou 10 anos fora e retornou. Mas o que ele tem dentro da formulação dele? Peraí, não sei. Ou se você sabe, tem glifosato. Quanto de ingrediente ativo? Quanto de equivalente ácido tem no glifosato, Juliano?
Eu não sei. E daí? Como é que você vai fazer se você não sabe esse tipo de informação, né? Você vai conseguir fazer uma venda consultiva a longo prazo para esse produtor? Né? Não vai. Essa é uma questão que a cada ano que passa está cada vez mais evidente. A gente está sofrendo, não sofrendo, né? A gente tem que estar se adaptando cada vez mais conforme os anos passam, tá? E daí alguém pode perguntar, mas Juliano, meu produtor só valoriza preço, né? Eu chego lá, ele quer o adubo tal, né? A questão é a seguinte, vamos falar no produtor que valoriza preço, então, acima de tudo. Como é que você vai ter a entrada nesse produtor, né? Ele vai te ouvir, ele vai ouvir a tua proposta de preço a partir de qual momento, né? A partir do momento que você ganha a confiança dele. E uma das formas mais efetivas de ganhar a confiança é demonstrando conhecimento, principalmente, tanto em fertilidade quanto em proteção de plantas, ou tudo que envolve isso aí, tecnologia de aplicação, etc. e tal. E também, né, a questão de ganhar confiança pelo conhecimento e se importar com o negócio dele lá do outro lado, né? Então, é uma coisa que cada vez mais fica mais evidente e cada vez mais a gente tem que se mostrar eficaz na ponta, né? Como engenheiros agrônomos aí competentes, né? Massa. Basicamente Juliana, você falou uma parada aqui agora no final, cara, que eu acho que se pudesse resumir, assim, qual que é a nossa função mesmo, como consultores, quando você fala assim, realmente se importar com a produção do produtor, isso aqui, na minha opinião, é a chave de tudo, cara. É a chave de tudo. Primeiro de tudo, quando a pessoa pergunta assim, mas a gente vai trabalhar com o quê? Você entende? A primeira coisa que você tem que entender é que você vai trabalhar resolvendo o problema. Quanto mais problema você resolve, maior é o seu valor para o produtor. Mesmo porque se não fosse para resolver o problema do produtor, não precisaria de você, né? Não teria necessidade de você existir. Agora, quando você coloca o problema do produtor, né? Que vou te chamar aqui de problema, mas não entendo como lado ruim, mas quando o cara precisa de fazer um controle X ou Y, precisa utilizar assim, é um problema que você tem que resolver para ele, né? Então, quando você coloca esse problema acima do seu próprio lucro, aí é o momento que você está atingindo aí um grau profissional que você pode falar assim, estou começando a me satisfazer dentro da minha profissão. Quando você entende que é muito melhor você agora resolver o problema dele, esquecendo nesse primeiro exato momento o quanto que você vai vender, porque no final das contas você vai ser bem pago por isso, pode não ser na primeira visita, mas você vai ser bem pago por isso, é o momento então que você entende. E aí você fecha a cadeia. Você fecha a cadeia, porque se a sua questão é somente empurrar produto para o produtor, sem nem sequer saber... se nem quer saber se aquilo realmente vai funcionar, ou às vezes você sabe que não vai funcionar, ou que daquela forma não funcionar, ou que daquela quantidade não vai funcionar, é o exato momento que primeiro que você está sendo burro pra caramba. Por quê? Você não vai perder cliente, o produtor ele não é besta. E aí o Juliano citou essa questão agora de que ele tem informação agora, e agora as coisas mudaram, o jogo mudou, é o momento em que você tem que se importar mais ainda, né? A questão de humildade. Eu não sei isso aqui, mas pera um pouquinho que eu vou buscar essa informação para você e você agora, entendeu? Então esse jogo de cintura, cara, eu acho que é o que faz diferença. Não é só no nosso setor, não. Acho que é em todas as profissões. Mas no nosso, onde que o nosso erro vai ser aflorado pela terra, a terra vai mostrar o nosso erro, é o momento em que não tem, cara, é humildade, reconhecer e se preocupar com o produtor, né? E você falou uma coisa, Daniel, que foi assim, tudo de bom tu falar isso aí, porque assim, ó, aí eu penso, não, Juliano, mas eu tenho que vender, né? Eu tenho que vender. Mas o camarada chega lá com uma recomendação que não tem nem pé nem cabeça, ou então com um produto que não tem pé nem cabeça. Vou dar um exemplo. Juliano, eu preciso utilizar aqui uma trifloxestrobina mais um proteoconazole. Quanto que está aí na tua empresa? Que eu tenho tanto lá, eu tenho a R$200 aí o litro, lá na empresa X. E na tua empresa tá quanto? Eu quero fazer uma cotação aí. Não, mas peraí. Se eu acompanho esse cara, será que a trifloxestrobina mais o proteoconazole naquela situação vai ser mais interessante ou não vai ser mais interessante? Será que ele só precisa disso ou ele precisa de um protetor junto? Entendeu? Então, às vezes, essa condição de só querer vender e só entregar cotação para o produtor
talvez não seja somente esse o caminho. Claro que em alguns momentos da nossa profissão a gente vai ter que fazer isso aí. Isso é natural, né? Não vamos ser hipócrita, achar que isso não vai acontecer. Claro que vai acontecer. Mas você sempre tem que estar um passo à frente e apresentar a solução para ele, se importar com o negócio dele, apresentar a solução dele. E como nós estávamos falando, né? Hoje o produtor é formado em curso X, Y, Z, ele é engenheiro agrônomo, ele é administrador, ele é médico, ou seja, ele não é ignorante, por mais que ele às vezes ele seja ignorante, algumas questões da parte do agronegócio, ele não é uma pessoa ignorante. E ele pode simplesmente ir lá fazer o curso lá do Daniel Escotado Agrícola Online de fertilidade e nutrição de plantas, que ele vai entender às vezes mais do que você de fertilidade se você não der os pulos. Entendeu? Então, essa venda consultiva, esse conhecimento e botando o produtor na frente até do teu salário, como você mesmo falou, ao primeiro momento parece loucura. Pô, Juliano, mas eu preciso ganhar dinheiro. Tudo bem, mas deixa eu te contar um segredo aqui, né, Daniel? Você vai ganhar muito mais se você fizer isso aí. Exatamente, exatamente. Show de bola. É o relacionamento, cara. As pessoas não entenderem que são seres humanos e que a gente tem que aprender que, na verdade, a venda ela vai vir. A venda ela vai vir. E ela vai vir ainda mais em escala se você aprende a construir esse relacionamento de preocupação com o produtor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é algo que, na verdade, eu ainda acho, cara, que nas faculdades de agronomia, não sei se só de agronomia, não, pode ser em qualquer outra faculdade, mas eu vou falar do nosso setor. Mas dentro da faculdade de agronomia, nós teríamos que ter disciplinas mais sérias relacionadas não é nem comportamento, mas relacionamento com o produtor, sabia? De visitar o produtor, de sentir as dores do produtor. E é dor de forma geral, é dor de logística, porque o produtor ele é o protagonista do nosso setor. A gente precisa entender isso, né? Então isso é um ponto que a gente precisa muito levar em consideração. Concordo. Acho que falta muito isso nas nossas faculdades e assim, o conhecimento está aí para ser usado, né? Então é basicamente isso que nós estamos comentando. Eu acho que tá show de bola. Show. E aí você falou aí sobre o produtor hoje, que ele tem acesso à informação. Há um tempo atrás, a gente, no início, a gente publicava muito vídeo no YouTube, né? Toda semana, a gente, 2, 3, 5, a gente ainda faz isso. Mas essa semana a gente está bloqueado, porque o YouTube bloqueou a gente, tá? Mas semana que vem a gente volta, tá? O YouTube já falou que a gente vai voltar. E a gente bota lá conteúdo pra galera assistir mesmo, velho. E aí teve uma vez que um cara, ele comentou embaixo do vídeo nosso no YouTube, falando assim, olha, estou indo no CREA fazer uma denúncia contra você, porque você não poderia estar disponibilizando esse conteúdo gratuito que é de domínio dos agrônomos. Aí eu falei, porra, domínio dos agrônomos? Aí ele ainda colocou embaixo, verifique na legislação do CREA e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá, cara, beleza. Ele botou no YouTube. Eu, por curiosidade, eu nunca tinha lido a legislação do CREA, tá? Eu vou assumir aqui vocês. Fui a ler. E um dos primeiros tópicos, e vocês podem buscar lá, que está escrito assim, para o nosso profissional, disseminar conhecimento sem pensar em fins lucrativos. A nossa função é disseminar conhecimento mesmo. A questão é que há 5 anos atrás, não, 5 anos atrás tinha, há 10 anos atrás não tinha YouTube para poder trazer conhecimento. Tá? O YouTube não tinha essa força que tem hoje. O Instagram não tinha essa força. Então não tem jeito, a informação está aí, o produtor vai ter informação sim. Agora, o mais importante é qual que é o seu comportamento diante disso. Né? Antes de a gente finalizar essa parte, Juliano, tem uma outra pergunta interessante, porque senão acaba o nosso tempo aqui. Quanto à comercialização de insumos, Juliano, o que você acha? Qual que é o futuro aí? A gente vai ter aí, vamos ter aí em grande escala comércios online de insumos? Vai ser somente físico? Vai ser os dois? O que você acha que é o futuro aí da comercialização? Aqui, eu acho que essa questão aí, Daniel, é uma opinião muito particular de cada um e se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente estaria milionário, né? Claro que ninguém é dono da verdade quando se trata de um assunto desse nível aí. Mas eu vejo, né, naquela linha que nós comentamos, muito profissional, eu digo aí com bastante tranquilidade, que acima de 80%, talvez até mais dos profissionais, só repassam preço, só são agentes de comercialização ali na ponta, né? E a questão é o seguinte, a gente vê movimentos, né, tanto na parte de gestão também, né? A gente vê movimentos das empresas aí cada vez mais acontecendo fusões, né? Empresas sendo vendidas para outras, né? Agregando, as empresas maiores agregando cada vez mais em tamanho, né? Como vocês bem sabem, a gente tem vários exemplos no mercado, né? Aí,
E essas empresas, há alguns anos atrás, já disponibilizaram aí para o produtor rural, vamos falar aí 4 anos atrás, de 4 ou 5 anos para cá, já começaram a disponibilizar coisas aí que, a primeiro momento, tranquilo, né? Assim, para nós recomendantes, para nós vendedores, vamos falar assim de forma geral, né? Para quem trabalha com vendas. Por que eu digo isso? Há 5, 4 anos atrás para cá, foi disponibilizada aí plataformas de fidelização das grandes empresas, né? Que o produtor vai lá, cadastra as notas fiscais e ganha pontos para estar fazendo compras nas próximas compras, né? Ou até compras de outros equipamentos mediante marketing, no caso e-commerce, né? Online, né? Então essas plataformas dessas empresas disponibilizam lá vários produtos para estar fazendo a compra mediante essas pontuações, que é como um programa de fidelização aí de companhias aéreas, vamos comparar como se fosse isso aí, né? E a questão que fica para o futuro é a seguinte: nós vemos hoje, atualmente, empresas grandes também abrindo comércios online, né, de produtos, não só de bonificações, de pontuações, né, de produtos já comprados fisicamente, mediante parcerias com revendas ou cooperativas, mas também disponibilizando até pela internet a venda de seus ingredientes ativos, esses produtos comerciais até pela internet. E também essas mesmas empresas cortando caminho. Mas como assim cortar caminho, Juliano? Cortando caminho no seguinte sentido: será que empresas como revendas ou como cooperativas, a longo prazo, elas vão continuar brigando somente por preço com essas grandes empresas? Por que eu digo isso? A gente vê na ponta muitos players grandes, muitas multinacionais, algumas multinacionais, né, já abrindo seus comércios físicos para fazerem vendas diretas para o produtor, coisa que já acontece isso para os grandes produtores ali, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas grandes aí do país, né? Então, assim, a questão que fica: será que o nosso papel como intermediário nessa situação vai ter longevidade a longo prazo? E quando eu digo a longo prazo, aí daqui 5, 10 anos ou mais, né? E que papel que a gente tem para se manter forte no mercado e como um profissional diferencial nesse mercado, né? Porque a empresa não vai querer simplesmente repassadores de preço, profissionais que simplesmente vendem. Ela vai querer profissionais que atendam o produtor com qualidade, né? Basicamente, essa é a questão que eu deixo no ar aí para cada um tirar as conclusões aí devidas. E o que você fala, Juliana, faz todo sentido, cara, porque, lógico, você já começa falando uma questão muito importante, que a gente não tem bola de cristal, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Mesmo que a gente tivesse bola de cristal, a gente tinha quebrado essa pandemia logo no início, né? A gente não tem bola de cristal. Agora, que tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que o nosso mercado, quanto a comércio, a distribuição, logística, ele tende a mudar muito, cara. Muito, mas muito mesmo. Isso aqui a gente não tem dúvida. Questão de logística, distribuição, comércio, a gente não sabe ao certo, e o Juliano fala muito bem, que o nosso setor, principalmente, é muito comum que as empresas ou se agreguem ou se comprem, né? E, na verdade, se você pegar toda empresa, ela tem três finais. Ou ela quebra, ou ela passa para os filhos, que vai quebrar depois, né, dependendo da situação, ou ela é vendida. Na maior parte das vezes ela vai ser vendida, ou vai agregar, porque no final é uma venda também. E com o avanço de tecnologia, cara, sim? Não, vamos só dar um exemplo para isso, né? Vamos supor que eu produzo alface, né? E vou lá no mercado e vendo a minha alface para o mercado, né? Tantos reais ou tantos centavos por cabeça de alface, né? Qual que vai ser mais lucrativo? Eu vender direto para a dona de casa, como produtor rural de alface. Falando assim, uma comparação bem simples, né? Qual que vai ser mais lucrativo? Eu vender para o mercado, que é o intermediário, certo? Sim. Ou vender diretamente para a dona de casa. Então, a minha questão é basicamente isso, né? Será que as empresas grandes, os grandes players do mercado, que são detentores tanto de patentes, né, nomes fortes do mercado, quanto pós-patentes, será que elas não estão buscando
corte de alguns intermediários, pensando aí em longo prazo, 5, 10 anos ou mais? Eu tenho até... Qual que é o nosso papel disso, né, Daniel? Pois Qual é. que é o nosso papel nisso tudo, né? E eu acho até que 10 anos, cara, sendo muito, muito gentil e deixando uma folga muito grande, porque eu acho que isso vai ser tão rápido, tende a ser tão rápido, a gente vê as novas startups do nosso setor e que elas já demonstram isso, essa entrega diretamente para o produto. É lógico, você deu o exemplo aqui, né, da alface, mas se a gente falar em logística de insumos em geral, isso tende a ser muito comum. E sabe qual que eu acho que o que faz toda a diferença? E aí eu vou falar que falta poucos minutos, faz toda a diferença. É da galera que agora já deu sexta-feira e já se desligou do setor, já não quer nem saber, tá? Já não quer nem saber. E da galera que está aqui, mais de 200 pessoas tentando buscar conteúdo com a mente aberta, a antena ligada, procurando saber o que está acontecendo, para não ser pego desprevenido. Na verdade, é surfar na onda que ela muda muito rápido. Muda muito rápido. Eu não estou falando que nosso setor, a pessoa não vai se divertir, não é nada disso. Eu estou falando que a pessoa precisa ficar muito atenta. O nosso setor, ele não é secular, tá? Ele não é um negócio que não muda demais, né? Muda demais, a gente precisa ficar ligado. Exatamente. E outra coisa, né? Só para finalizar bem rapidamente, né? Informação é diferente de conhecimento, né, Daniel? Então, informação, para quem quiser aí, ó, tem de graça. Você tem o canal no YouTube, tem ali seus posts, seus destaques ali nos stories. Eu também, no meu canal ali do Instagram, tem os posts, tem os destaques ali. Ou seja, tá tudo muito fácil para o produtor rural, para o recomendante, para estar buscando informação. Só que informação tem de monte. Só que a informação ela precisa ser traduzida em conhecimento, né? Isso aí é o diferencial para quem está na ponta. Exatamente. Juliano, como você está vendo aí, o Instagram já está avisando aqui para a gente que vai fechar, né? Vai acabar. Infelizmente não deu para a gente responder a dúvida de todo mundo. Já fica aqui o convite para uma próxima vez, para uma próxima live. O pessoal até pediu tema aqui sobre ingrediente ativo. Quem sabe a gente traz um conteúdo aqui mais específico sobre ingrediente ativo. E, cara, antes que acabe aqui, bicho, muito obrigado, cara. Fantástico. Grande valia. Acho que todo mundo conseguiu absorver o máximo que pôde aqui daquilo que você pôde trazer pra gente. E a Agricoline está aí de portas abertas, cara. Que você precisar, pode contar com a gente, que a gente está aí à disposição. Tamo junto, Daniel. Eu que agradeço aí. E a participação aqui foi sensacional. É gente que quer crescer e mostra que nosso setor tem futuro. E esses 1%, ou menos que 1% aí dos agrônomos que estão aqui assistindo essa nossa live de hoje aí, com certeza vão se dar bem aí no futuro. Show de bola. Leandro, muito obrigado. Forte abraço. Um bom fim de semana. Fique com Deus, irmão. Tamo junto.